Glória a Deus. A palavra dessa manhã vai falar sobre zelo pela tua casa. A casa do Senhor. Zelo pela presença. Eu tenho certeza que nós sairemos daqui ainda mais apaixonados do que antes. Essa palavra, zelo pela tua casa, diferente do que às vezes alguns imaginam, a gente não vai falar aqui hoje sobre o que é a igreja, o que não é a igreja, o que a igreja deve fazer, o que ela não deve fazer, porque se tem uma coisa que hoje, nos nossos dias, a gente encontra, são os palpiteiros de plantão, que gostam de falar o que a igreja deve e o que ela não deve fazer. O que é assunto da igreja e o que não é assunto da igreja. Aonde a igreja deve se meter e aonde ela deve ficar no quadradinho dela, fechada. O que não falta é gente falando sobre isso, não é? Pessoas que não fazem parte do corpo de Cristo, querendo dizer como e quando o corpo de Cristo deve andar e fazer. Eu espero que você não seja um daqueles que debruçam seus ouvidos nas palavras daqueles que não têm autoridade para dizer sobre o que você pode e o que você não pode fazer. Porque não só por uma placa de igreja, não é só porque você dá amor e cuidado, então você faz o que o bispo manda. Não. Você já sabe que esse lugar é sobre pessoas livres. Nós falamos do corpo de Cristo, a igreja que está ao redor do mundo. E essa igreja, fazemos parte dela. E esse corpo tem uma cabeça. A igreja de Jesus tem um dono. E esse dono é Jesus Cristo de Nazaré. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E é Ele quem fala quem é a igreja, o que ela pode fazer, os lugares que ela pode alcançar, toda a autoridade que ela tem para conquistar o que é dela por direito para governar. Então, uau, que poder tem a igreja quando bem posicionada, quando entende o propósito e quando honra a presença. Hoje a gente não vai se ater a falar sobre o que é a igreja, o que ela pode fazer. É um bom tema, mas não nessa manhã. Hoje, na verdade, vem um apontamento profético. Para você que às vezes está na igreja já há algum tempo, alguns meses, mas você está só flertando ainda com a igreja. Sabe aquele momento de flerte? Antes de você tomar o passo para um compromisso mais sério? Onde você dá uma olhada, você até vai, sai junto com a galera, mas ainda não é algo pessoal seu, onde você se dedica naquilo, é uma amizadinha. Você cutuca um amigo e fala, ei, qual é a dela? Você sabe o que ela gosta? Você sabe se ela está com alguém? Sabe? Às vezes alguns estão assim sobre a igreja. Você vem, você gosta do louvor, você é fã do pastor Lucas cantando Nossa Music. Você gosta de vir, você gosta do ambiente, você ama essa convivência com os irmãos, você gosta da célula. Mas quando fala parte sobre pertencer, fazer parte da igreja de Cristo e assumir o compromisso que se deve dentro deste corpo, aí você ainda não se sente tão pronto. Mas talvez porque você esteja confundindo as coisas, você não sabe o que é igreja. Você não sabe sobre honrar a presença, talvez algumas coisas estejam fora do lugar. Essa mensagem pode ser para você, talvez, e eu creio e declaro, que nessa manhã você vai sair daqui já tomando um passo na direção desse compromisso que você deve tomar. Tem aqueles que já tomaram esse compromisso. E então é um dia onde você vai sair ainda mais apaixonado. É um dia que você vai sair daqui sendo consumido em amor pela presença e o zelo pela casa do Senhor. Não a casa, não é sobre esse templo, não é sobre a igreja, amor e cuidado em si, que você vai sair catando papelzinho que você tem cuidado com a tua casa, você quer excelência. Isso é bom também, mas estamos falando sobre a reverência. E vai ser tão importante se você se conectar neste momento. Você pode fazer isso? Eu queria que você abaixasse sua cabeça e fechasse seus olhos. E entendendo aquilo que o Senhor quer falar contigo nessa manhã tão preciosa. Talvez Ele vai te convidar para um compromisso mais fundo. Talvez você tenha vindo só no automático e vai ser um momento onde Ele vai te reencontrar. Onde você vai entender o motivo pelo qual você realmente está aqui. E não é porque você estava doente essa semana e precisa de uma bênção. Não. Há algo muito além, há algo mais profundo. Ele veio te encontrar nessa manhã. E o zelo pela presença do Senhor já tomou esse lugar, eu creio.
Quantas curas já aconteceram aqui, Senhor. Pessoas que vieram pela necessidade e encontraram suas necessidades supridas, mas elas sairão daqui entendendo que foi o Senhor quem as atraiu para dar algo além daquilo que elas pediram ou imaginavam. Espírito Santo de Deus, eu honro a sua presença aqui nessa manhã. Como nós estávamos ansiosos por esse momento, é o melhor dia da nossa semana. É onde nenhuma outra preocupação fala mais alto. É quando os problemas da segunda-feira e os prazos e as metas se calam, porque nós viemos na casa do nosso Pai prestar culto, engrandecer o nome dEle por quem Ele é. Jesus, que nenhum coração saia daqui sem se sentir tocado por essa mão tão poderosa, por esse amor tão grandioso. Quebra os sofismas e as mentiras, as resistências, a apatia espiritual. Que esse lugar seja tomado por quebrantamento, seja tomado por um acolhimento ao corpo de Cristo. Que eles se sintam parte, saiam daqui transformados para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Você está pronto? Sairemos daqui tomados pelo zelo à casa do Senhor, amém? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo nesta manhã em João capítulo 2. Nós leremos os versículos 13 ao 17. Se você não trouxe a sua Bíblia, já está projetado ali. Acompanhe a leitura comigo, por favor. Estando próxima à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo. E com as ovelhas e bois, derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem essas coisas daqui e não façam da casa do meu pai uma casa de negócio. Os seus discípulos se lembraram do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. O zelo pela casa do Senhor foi o que consumiu o coração de Jesus. É por isso que a palavra fala que ele irou, mas não pecou. Ele foi consumido por um zelo pela casa do Pai. Zelo este que agrada ao coração de Deus. E essa referência a quem os discípulos lembram diz respeito a um texto de Davi, lá em Salmo 69, que mais à frente nós leremos juntos e vamos refletir sobre isso. O zelo pela tua casa me consumirá. Bom, a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa manhã, o primeiro ponto para nós, é o que a igreja não é para você. A igreja não é um lugar que você vai para solucionar problemas. Guarde isso no teu coração. A igreja não é um lugar que você vai para solucionar problemas. Aqui não é 0800, não é saque. Não é um lugar que você vai só para ser suprido de algo que você precisa. E aí você deve ter pensado: cara, agora é que eu decidi dar o meu passo para trás. Você achou que eu ia dar o meu passo na direção de um compromisso, mas eu achei que eu viria para a igreja e agora os meus problemas iriam se solucionar. Eu achei que agora Jesus ia suprir a necessidade que eu tenho. Me falaram que Ele é o Deus que cura, o Deus que transforma, que traz bênção para minha casa. E Ele é. E Ele pode fazer. Ele vai fazer, como em muitos aqui, já no momento profético, receberam curas do Senhor. Significa apenas que esse não deve ser o motivo que move o teu coração na direção dEle. Não é o que Ele pode fazer por você. Não é o que Ele pode fazer pela tua casa somente. A igreja não é um lugar só de suprir as minhas necessidades. E eu quero que você entenda isso melhor quando nós refletimos sobre o que está acontecendo aqui no texto que nós lemos. No versículo 13, o texto diz que ele encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas, os cambistas que estavam ali assentados. E aí pode ser que nessa hora você pense: ai, que hipócrita. Uma pastora de amor e cuidado falando sobre mercado na igreja. A gente tem livraria, a gente vende livro, a gente vende camiseta, a gente tem café, a gente tem isso, tem aquilo. Querido, entenda o contexto antes de você pecar e amontoar brasa na sua cabeça. Não faça isso. Porque o que acontece aqui é um contexto completamente diferente. Esse é o erro quando nós pegamos textos fora de contexto e aplicamos às nossas necessidades, às nossas verdades.
Entenda o que acontece aqui. O texto diz que o povo estava vindo para celebrar a Páscoa. Todo o povo de Israel fazia isso uma vez ao ano. E eles vinham a Jerusalém. Isso precisava ser feito em Jerusalém. E ao celebrar a Páscoa, eles precisavam sacrificar ao Senhor. Amém? E tinha um jeito certo de fazer. Os animais certos com que eles deviam usar para que eles fizessem. Tinham impostos que eles deveriam pagar. Era grande. Não morava todo mundo em Jerusalém. A galera saía de longe. Dias de viagem, com a família toda. Com cavalos e afins, um jumentinho, o que fosse que levasse eles até a cidade de Jerusalém para que eles pudessem sacrificar. Então muitos não traziam consigo os animais para sacrifício. Muitos animais não durariam a viagem para que eles chegassem no templo e assim fizessem o que precisavam fazer. É por isso que, por uma necessidade, se assentavam ali no templo os cambistas e os vendedores, que tinham ali consigo os bois, as pombas, as ovelhas, que seriam utilizadas para o sacrifício. Até aí nada errado, irmão. Até aí uma necessidade, ok, para suprir aquilo que eles precisavam. Era isso que acontecia. Tinham também os cambistas, que trocavam as moedas, porque eles levavam consigo a moeda local da vila onde ele morava. Chegava em Jerusalém, o que ele precisava? Da moeda usada em Jerusalém, para que fizesse então o pagamento dos seus impostos. O que acontece no contexto é que não só suprindo as necessidades do que o povo precisava, mas movidos por corrupção, havia uma inflação absurda daquilo que eles estavam cobrando para vender os bois, para suprir a necessidade do povo. Não só isso, mas como outras práticas comerciais completamente deturpadas. E então, passo a passo, o que uma vez era só uma necessidade, o preço começa a subir. E aí daqui a pouco você só pode comprar aqui, não pode comprar lá. Uma corrupção foi tomando o coração daqueles que estavam ali no templo. E não só dos vendedores, mas também dos líderes religiosos que ali estavam. Que fiscalizavam e concordavam, faziam vista grossa e se aproveitavam do que estava acontecendo com o povo. Tinha uma necessidade, ok, mas acontecia que havia corrupção envolvida. E é sobre esse zelo, é sobre contra isso que Jesus vem. E o que vocês estão fazendo com a casa do meu pai? Esse zelo toma o coração de Jesus. É isso que está acontecendo aqui. Conseguiram entender? Ainda vai tomar seu cafezinho de boa? Sem amontoar a brasa na cabeça? Amém? É sobre aqueles que fazem com um olhar de exploração o que Jesus estava vendo acontecer ali. E os líderes religiosos em concordância com o que estava acontecendo. Isso toma o coração de Jesus. Porque a questão é, não estão mais vindo este lugar, o templo do Senhor, que foi aqui colocado, e a entrega, o sacrifício que era para adoração e santificação do povo. Na verdade o foco agora é outro. O foco é o que eu posso ganhar com isso, o que pode me beneficiar com isso. Então o problema não são as bênçãos do Senhor que Ele vai te dar, a cura que Ele vai derramar sobre a sua vida e sobre a sua casa. Não é contra isso. O Senhor, Ele ama presentear e cuidar dos seus filhos. O problema é, isso se torna apenas sobre o que você pode ganhar em cima. A igreja começa a se tornar apenas sobre a tua realização pessoal, sobre o que eu posso realizar de sonhos meus pessoais por meio do poder, por meio da igreja, por meio do ambiente. Se torna sobre você, sobre as tuas vontades, e não mais um lugar de adoração e entronizar aquele a quem se deve adoração. A igreja não é um lugar para você suprir as suas necessidades. A igreja não é um lugar onde você foca no que Ele pode fazer em você e através de você. Isso faz parte. Ele nos usa, nos transforma, nos abençoa, nos impulsiona. Mas não é sobre isso. A igreja não é sobre o que eu posso me tornar, sobre o que eu posso conquistar, sobre o que olha como eu sou. Olha o que eu ganhei com isso. A casa do Senhor é um lugar onde você presta a sua adoração mais completa, mais genuína, e é só sobre isso. Isso precisa ser o foco. Quem é movido por necessidade e não pelo propósito, perde o foco. Quando os seus olhos só estão naquilo que você precisa, aquilo que você precisa suprir, você esquece do propósito.
Quando você vem à igreja só porque você precisa cumprir uma escala por essa necessidade, você acaba perdendo o foco. Você acaba perdendo o propósito pelo qual você foi escalado em primeira instância. E é uma linha muito tênue, irmão. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Quem é movido por necessidade, quem não se presta a perceber a pessoa de Jesus, a pessoa do Pai, do Espírito Santo, a quem você vem prestar culto, é pego, perde o propósito. E aí Jesus está dizendo, qual é o ponto? É aí que o coração dele é tomado, ele vira as mesas. É tomado por uma ira santa. Qual o ponto de você sair da tua casa, entrar no carro, colocar uma roupa bonita, usar o teu melhor perfume e vir aqui, se não for porque você quer render o teu melhor a Ele? Se for para poder mostrar que você está num ministério novo, se for para mostrar que você está com uma roupa nova, se for para falar, você não sabe o que Deus está fazendo na minha vida. Olha aqui como eu tenho ganhado bênçãos. A questão é, se você está movido só nessa necessidade de suprir aquilo que você quer e está tirando os olhos do Senhor, você está perdendo o foco. É interessante, irmão, que mesmo depois que Jesus faz isso, alguns dos religiosos, os líderes religiosos que estavam a favor de toda essa corrupção, vendo tudo, eles chegam e falam para Jesus, vendo alguns sinais que ele realizava, e dizem para ele, ei, quem você acha que é? Com que autoridade você faz isso? Por parte de quem você realiza isso? Se você é mesmo quem diz que é, se você mostre para nós de que parte que é, nos mostre sinais, nos dê um sinal de que você tem autoridade para fazer o que está fazendo. Na hora Jesus fala assim, eu não tenho que te dar nada, eu não vou te dar sinal coisa nenhuma. Mas por onde Jesus andava, todas as cidades onde ele caminhava, as pessoas se ajuntavam ao redor dele, e o que ele mais realizavam eram sinais e maravilhas. E sinais e maravilhas, as pessoas sabiam o que ele podia fazer, se achegavam a ele, e não tinha um sequer que pedisse a ele que ele diria não. Aqueles que iam até Jesus para ter o que precisavam, recebiam. Não estou dizendo que você vai vir à igreja e não vai receber o que você precisa, por meio do Senhor Jesus, se for a vontade dEle, se for o que Ele quer fazer e realizar. A questão é, se for só isso que você procura, ok, mas não vai ter propósito, não é esse o ponto. Mas se você veio aqui à igreja hoje só para receber essa cura, amém, vá em paz. Acontece que tinham aqueles que viam o que ele podia fazer e permaneciam ao lado dele, porque não era só sobre o que ele podia fazer, era sobre quem ele era. Agora vejo, o Senhor é o Messias. Aí para esses vinha além, filho, está perdoado seus pecados. Vem além, vem salvação, vem propósito, vem treinamento para fazer e levar a palavra dele, para levar o evangelho, para levar o poder e a cura a outros lugares aos quais Jesus não chegaria. Mas estes que se achegavam a ele, apesar da necessidade, e permaneciam por quem ele era, eram usados para perpetuar a obra que Jesus tinha começado. Tem propósito. Não é só sobre mim, não é só sobre a minha necessidade. Eu entendi o que ele pode fazer, qual é o propósito. Tem aqueles que se achegam pela necessidade, mas permanecem por causa do propósito. E eu espero de todo o meu coração que esse seja você nessa manhã. Que você tenha entendido quem Ele é e o que Ele pode fazer, mas que não é só sobre o que Ele pode fazer por você. Às vezes eu fico pensando, se o Senhor removesse da tua vida todas as bênçãos que Ele tem te dado, você ainda permaneceria ao lado dEle? Ele ainda seria esse Deus tão bom com o qual você declara? Quando você vem à igreja e diz a bondade do Senhor, uau, Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é tão bom. Se fosse você o Jó da história, aqueles que conhecem a história de Jó na palavra de Deus, se fosse você Jó, eu perdi família, perdi esposa, marido, filhos, não tenho gado, não tenho nada, tudo que eu tinha perdi, até a minha saúde está sendo tocada. Se esse fosse você, você ainda o adoraria por quem Ele é somente? Fácil falar, difícil fazer. Porque às vezes vemos a igreja, clamamos, Senhor, eu estou pedindo há tanto tempo por essa bênção. Eu estou clamando há tanto tempo, eu vejo acontecer na vida do meu irmão e na minha não. Então quer saber? Esse negócio de igreja não é para mim. Esse negócio de célula não é para mim.
Quer saber? Eu vou sair da igreja. Isso é balela. Isso não existe. Esses crentes é tudo fanático. As coisas acontecem ao acaso, eles creem que é milagre, que é fé. Aonde está fundamentada a tua fé? Vai te mostrar se ela é genuína ou não. É no que Ele pode fazer por você? Ou é simplesmente por quem Ele é e só por isso Ele deve receber toda a tua adoração e a tua entrega? Você está entendendo hoje, irmão? Amém? Você está aí? Deixa eu saber que você está aí de vez em quando. A gente fala isso toda vez, mas é porque é verdade, tá? Ah, Jesus. Ao longo de todo o Evangelho, que vem mostrando para nós as obras de Jesus e tudo o que Ele fez enquanto Ele estava aqui, a gente vê as pessoas ao redor dEle e Ele mostrando o que Ele podia fazer por elas, mas isso não caracteriza o que é a igreja. A gente vê, na verdade, a igreja primitiva rompendo, crescendo, uma vez que Ele já não estava aqui. Já ascendido aos céus, fica o propósito. E é isso que foi chegado a nós, é isso que nós devemos perpetuar também com a nossa vida a partir de agora. Vamos dar uma desenhadinha sobre essa questão da necessidade? Você está comigo? Lá em 1 Samuel, no versículo 9, a gente tem um personagem bem conhecido, é o tal do Saul. Lembra do Saul? Primeiro rei? Aquele ainda não era rei. E na verdade ele estava caminhando com suas jumentinhas. E junto com um companheiro estava procurando por elas, porque agora ele tinha perdido elas. Já fazia 3 dias procurando e não conseguia achar. Quase que para desistir. O companheiro de Saul falou assim: escuta, aqui perto tem um homem de Deus. A gente pode ir até ele, até o profeta, e perguntar para ele, cadê a jumentinha? Se ele é profeta, ele vai saber. Ele vai nos ajudar. Eles tinham uma necessidade. Esse é o primeiro cenário. Saul procurando as jumentinhas dele, o profeta vai me ajudar, eu vou até ele. Num outro cenário, nós temos então esse homem de Deus, o profeta Samuel. Com ele, Jesus já estava dizendo: amanhã vai vir aqui um homem procurando umas jumentinhas. Você vai dizer que ele não veio aqui por causa de jumentinha? Não, ele veio aqui porque ele vai ser ungido rei. Beleza? Beleza. Tem a tua necessidade e tem a agenda de Deus. Às vezes a tua necessidade vai te levar ao encontro da agenda de Deus. É nesse momento que você esquece das jumentinhas e abraça o reinado. É exatamente isso que acontece. Saul bate lá no outro dia: oi, vim buscar minhas jumentinhas, sabe onde está? De repente Deus te deu uma revelação aí, me mostra onde está. Quem nunca perdeu um negócio e ficou orando: Senhor, me revela onde está. O Senhor fez com o pastor Luciano subirá, o Senhor pode fazer comigo. Me dá uma visão de onde caiu, de onde está escondido. Ele veio por uma necessidade, respondendo uma pergunta que Saul não fez. Samuel fala: você será o novo rei. Você pode até ser movido por uma necessidade na direção do céu, mas quando você encontra a agenda do céu, a tua prioridade muda, o teu propósito muda. A igreja não é um lugar que você vai para solucionar problemas, mas é um lugar de apontar destinos, é um lugar que vai moldar a tua história, vai apontar para você qual é o caminho a partir de agora. Enquanto você é curado, sim, enquanto você recebe bênçãos, enquanto aquela porta se abre, enquanto tudo isso acontece, destinos são apontados, você é alavancado, porque não é sobre o que acontece durante o percurso, você tem um alvo, e é para lá que os seus olhos devem estar, e não nas coisas que estão aqui, ó, agregando. A sua vida não é só sobre ganhar mais uma coisa aqui, e uma promoção, e um carro novo. Tem propósito, é sobre isso. Não é sobre a sua agenda para Deus, é sobre a agenda de Deus para você. Tem um momento onde o nosso egoísmo fica de lado. E não, você não é um alienado da igreja, um fanático da igreja, como a cultura e as ideologias costumam dizer. Ai, tá vendo mais uma vez esse papo? Eles vão te dar o que você quer, para você acreditar que você tem que fazer o que eles querem que você faça. Querido, em nome de Jesus, que esses sofismas sejam quebrados da sua mente agora. É exatamente por isso que você não pode ser movido por uma necessidade ou pelo que você está esperando que o céu realize em teu favor. É exatamente por isso, porque o Senhor te libertou para que vivesse ao lado dele simplesmente pela graça,
Está comigo? Se lembra também da mulher samaritana, lá em João 4? Ora, ela estava no poço por uma necessidade. Precisava buscar água. Ela e seus cântaros. Chega Jesus. Eles começam um diálogo. Em determinado ponto da história, ela entende que a água que ele tinha para dar para ela era muito melhor do que a necessidade dela de encher aqueles cântaros naquele momento. A agenda dela se encontrou com a agenda do céu. Uma vez que ela encontra o verdadeiro propósito, ela não quer saber de cântaro, não. Ela larga tudo para trás, ela sai correndo na direção da vila dela, dizendo: ei, eu conheci um homem e ele é o Messias. Ele mudou a minha história, ele sabia quem eu era. E é sobre esse Jesus que nós precisamos propagar. Os nossos cântaros, nossas vontades, sim, elas existem. A gente pode até procurar o Senhor para que elas sejam supridas. Mas tem um momento onde o poder dele transborda sobre todas essas coisas. É muito maior, é muito além. Ela se achegou pela necessidade, mas o propósito tomou conta do coração dela. Todo o resto fica para trás, irmão. Até aqui estamos juntos? A igreja não é o lugar das minhas necessidades. É o lugar onde eu encontro propósito e destino. Por quem Ele é somente. Amém? Em segundo lugar, guarde no teu coração, a igreja é um lugar de nova paternidade e filiação. No versículo 16, Jesus dizendo: não façam da casa do meu Pai. Queridos, uma vez que fomos adotados por esse Pai, isso também diz respeito a nós. É o mesmo senso de pertencimento, dessa paternidade celestial. Não é só Jesus que tem que se rebelar contra as coisas que estão acontecendo errado. Isso é quem nós somos. É a nossa casa. A igreja de Cristo é sobre nós. Tem um ponto que eu quero que você entenda nessa manhã. De forma muito específica, talvez seja apenas para alguns. Mas vai ser bom, porque você vai sentir: Deus me vê, essa palavra me encontrou nessa manhã. Em Mateus 10, 35 a 36, a gente vê Jesus dizendo algo que a princípio pode parecer estranho para você, mas não feche o seu coração, entenda. Ele diz assim: pois eu vim para causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sogra, e assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Você fala: ué, agora eu não estou entendendo mais nada, Karen. Jesus não veio trazer paz? Ele não é a favor da união, da unidade? Não é isso que a gente tem aprendido e visto? Ele não ama a família? Sim, calma, deixa eu explicar o que ele quis dizer aqui. Acontece que Jesus vem para uma nova aliança. Existiam aqueles que iam abandonar as tradições e começar a seguir o Cristo. E uma vez que a sua cosmovisão muda, a tua visão de mundo, aquilo que você acredita, começa a se diferenciar daquelas pessoas que estão ao seu redor, você encontra resistência, perseguição, retaliação. Ele está dizendo: isso vai acontecer mesmo, filho. Os lugares que antes você concordava com as ideias, agora você não concorda mais. Então agora você não é tão elevado, agora você não é mais o queridinho, você não é mais quem era antes. E talvez isso traga sim divisão, retaliação. Eu vim para que as coisas fossem diferentes, elas não vão mais continuar sendo como são. E não vale a pena fazer vista grossa só para permanecer em paz com aqueles que ainda não nasceram do Espírito. Porque para aqueles que ainda vivem na carne, os seus pensamentos e suas atitudes são para a carne. Normal, até aí nada novo, é isso mesmo. Acontece que para aqueles que nasceram do Espírito, agora os teus pensamentos, o seu desejo é para satisfazer o Espírito de Deus. Aí tudo muda. Então se eles ainda estão numa mentalidade da carne, e fazer as coisas da carne, coisas que são contra a moral, que aquilo que não tem a ver com seus valores, ok. Mas você não vai deixar de viver o que Deus tem te pedido para viver, só para manter a paz com estes. O Senhor está dizendo para você hoje: ei filho, você não está sozinho, porque na casa do meu Pai tem muitos
que têm a mesma visão, que foram restaurados, renovados, já não pensam como o mundo pensa, mas pensam de acordo com uma mente transformada pelo Espírito de Deus. Então pode ser que na tua casa, você jovem, adolescente, seus pais ainda não convertidos, não entendem o que você deixa de viver, as coisas que você abriu mão, as escolhas que você tem feito agora, mas aqui tem paternidade que te acolhe, te apoia e te impulsiona para o teu destino profético. Você não vai abrir mão de ver as coisas de Deus só porque na tua casa tem sido difícil. A palavra do Senhor é: continue, insista em viver aquilo que o Senhor tem trazido para você viver. Aqui você encontra força. Aqui você, aquele que fala: filhão, vem cá, põe a mão aqui, eu estou junto com você, eu estou orando por você, tenho dobrado meus joelhos por você, pai e mãe, que ora pelo teu filho que ainda não entendeu a cosmovisão a qual você se rendeu, a de Cristo, redentiva. Tá tudo bem, aqui é a casa do teu pai. Você não está sozinho. Não é porque você se sente sozinho batalhando na tua casa que você vai jogar a espada e você vai olhar para trás e voltar pelo caminho de onde você veio. Não, o Senhor tem aplanado os seus caminhos, às vezes pela vida de pessoas que você nem conhece. Irmãos na fé, que tenha mostrado verdades, que tem caminhado com você, dado a mão para você, orado por gente que eles nem sabem o nome. O Senhor tem aberto caminhos para você e você não está só. É esse mesmo zelo que toma conta do coração de Davi. Lembra que eu comentei? O zelo da tua casa me consumirá. E a referência que isso faz ao Salmo de Davi. Pois bem, em Salmo 69, Davi diz: salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Era assim que ele se sentia. Os que sem razão me odeiam são mais do que o fio de cabelo da minha cabeça. Muitos são os que me prejudicam sem motivo, os que procuram me destruir. Por amor a ti, eu suporto a zombaria e a vergonha cobre o meu rosto. Eu sou um estrangeiro para os meus irmãos, estrangeiro até para os filhos da minha mãe. Está dizendo, até dentro da minha casa eu não sou aceito. Até dentro da minha casa eles se levantam contra mim e estão se portando como meus inimigos. Mas o que Davi fala no versículo 9: pois o zelo da tua casa me consome, e os insultos daquele que me insultam caem sobre mim. E na versão Passion está mais ou menos assim: a minha paixão por tua casa me consome e nada me fará voltar, mesmo que eu suporte todos os insultos. A paixão pela presença e por viver aquilo que Deus tem feito tem que ser tão grande, a ponto de que os insultos, as dificuldades que você tem enfrentado por viver uma nova vida em Cristo agora, esse zelo tem que queimar mais forte do que as vozes que se levantam contra e aqueles que querem perturbar o teu caminho. Davi entendeu isso. Ele falou: podem falar o que for, mas eu não vou voltar atrás no zelo que já consumiu meu coração. Você e Deus é maioria, irmão. Karen, as pessoas não entendem. Não precisam entender. Serão constrangidas pelo teu amor e um dia viverão o que você vive hoje. Se você não abrir mão, se você permanecer, se os teus joelhos continuarem dobrados e o teu testemunho permanecer o mesmo, permanecer é só melhorando, você mostrando cada vez mais amor ao Senhor e pela presença, um dia estarão aqui do teu lado, nessa cadeira vazia que está do seu lado, engrandecendo o nome do Senhor e falando: agora eu entendo. Agora eu entendo, porque mesmo a gente falando um monte pra você, rindo de você no trabalho, dizendo tanta coisa pra você que você era um besta, que você era um fanático, que você estava abrindo mão de tanta coisa boa pra viver naquela igreja final de semana. Agora eu me pergunto por que eu não vim antes. Por que meus olhos não foram abertos antes? Porque agora esse mesmo amor consome o meu coração. Então, em nome de Jesus, se você estava em dúvida, será que eu vou mais profundo? Será que eu permaneço no raso? Qual é o nível de comprometimento que eu consigo fazer com Jesus hoje? Irmão, o mais profundo possível. Aquele do qual depois você fala: eu até pensei em voltar atrás, mas não tem nem como. Porque eu queimei todas as pontes. Tudo que um dia podia me arrastar de volta para a vida que eu vivia, eu queimei. Porque eu mergulhei de todo o meu coração. O zelo pela presença do Senhor consumiu o meu coração. Eu não tenho nem como pensar em outra coisa.
quando eu penso em abandonar, quando eu penso em abrir mão, entregar meu ministério, entregar minha célula, quando eu penso em desviar, eu não tenho paz nem para desviar, porque eu amo tanto a presença, porque Jesus me encontrou no lugar onde ninguém havia me encontrado, e eu não posso, eu não consigo abrir mão disso, seja a voz contrária que se levante, que for, muito maior é aquilo que o Senhor tem feito em você. Em terceiro lugar, a igreja é um lugar de confronto e chamado à pureza. Mas isso é uma coisa muito fácil, irmão, para quem foi consumido por amor à presença. Para quem honra verdadeiramente o Senhor, quem Ele é, o que Ele representa. A parte de confronto e pureza, ela fica fácil. Aqueles que não se comprometem com a santidade e consagração, não foram consumidos ainda em amor e honra à presença, temor ao Senhor. A palavra de Deus traz um texto para nós, eu vou dar uma resumida para a gente ganhar tempo. O texto se encontra em Números 25, de 1 a 13, e está dizendo um momento ali onde o povo de Israel, isso lá atrás com Moisés ainda, o povo de Deus começa a cometer imoralidades sexuais, dormir com mulheres moabitas, fazendo tudo aquilo que o Senhor reprova. A gente vê muito disso acontecendo ao longo ali da história de Israel, e mais uma vez fazendo o que o Senhor reprova. E eis aqui eles se deitando com mulheres de uma outra nação, coisa que o Senhor já havia proibido no meio deles. E não somente isso, mas começaram a também render sacrifícios e adorar os deuses dessas mulheres. Esse era o motivo pelo qual de início Deus havia proibido que eles se relacionassem com pessoas de outras nações. Porque quando você faz uma aliança, você se torna um só. Teu Deus é o Deus dela é o teu Deus. Por isso que o Senhor reprova julgo desigual. E Ele dizia, não façam alianças, não se deitem, não desposem mulheres de outras nações. Eles fazem isso e então eles começam a adorar outros deuses e render sacrifícios aos outros deuses. E aquilo acendeu a ira do Senhor contra o povo de Israel. Ele chama Moisés e fala, Moisés, já deu para mim. Minha ira está no limite. Você vai pegar os líderes religiosos, líderes do povo que estão cometendo estes pecados, e vai dar um fim neles. E aí depois você lê o texto para ver como é que foi, mas era para ser bem feio, tá? Uma outra época, uma outra cultura. Você vai dar um fim neles, Moisés, à luz do dia, para que todos vejam. E o povo, sabendo que o Senhor está virado e que Ele estava trazendo uma palavra de confronto e correção para o povo, tem um israelita aqui à frente de todos, à frente da tenda. Tudo que estava acontecendo, pessoas chorando, tal, não sei o quê. Ele passa com uma mulher moabita, entra na tenda, para que eles continuassem desobedecendo ao Senhor à frente de todos. Tamanha o desdém que ele tinha. Tamanho, tô nem aí. Vocês estão falando que Deus falou, não ligo. Acontece que Finéias, ele é tomado, ele era filho de Eleazar, ele era neto do sacerdote Arão. Ele é tomado por um zelo tão consumidor, que ele mesmo pega uma lança, ele entra naquela tenda, ele atravessa os dois. Parece violento, né? É violento. Acontece que na história, antes que acontecesse todo o resto que Deus havia direcionado para Moisés, você vai enforcar todo mundo. A palavra de Deus fala que as pragas do Senhor cessaram, porque o Senhor fala, o zelo que moveu o coração de Finéias a fazer isso, é o mesmo que move o meu coração. E eu me agradei do zelo do coração de Finéias. Então por isso, a paz vai voltar a reinar, e não somente isso. Isso foi tão lindo aos olhos do Senhor, que Ele diz a Finéias, a bênção sobre a tua casa vai perpetuar. O sacerdócio sobre a tua descendência vai perpetuar, porque me agrada o zelo que você tem pela minha casa. Você está entendendo a densidade do que aconteceu aqui? Porque ele foi zeloso com o Senhor, com as coisas do Senhor. Porque ele não fez vista grossa. Porque ele não disse, quer saber, isso não tem nada a ver comigo. Moisés que lide com o que está acontecendo. Mas porque ele foi tomado pelo mesmo zelo, pelo mesmo amor, o Senhor fala, a minha mão é contigo, sua descendência será próspera, permanecerão em sacerdócio, porque eu me agradei de ti. Queridos, a igreja não pode continuar neutra, morna. E a igreja, eu não digo a liderança, eu digo você, porque você é a igreja. Aonde você estiver, seja qual camada, seja qual esfera você estiver inserido, ali você é a igreja.
E é dessa voz que precisa se levantar. Uma geração onde a depravação moral tem cada vez mais decaído. Quer dizer, aumentado, não é? A depravação tem aumentado. Você olha para a violência, você achava que não podia piorar, piora. Tem coisa que você vê acontecendo e fala, não é possível que um ser humano fez isso quanto o ser humano fez. E fez pior, que não te contaram, era proibido colocar no Instagram, senão ia ser banido, Foi pior do que você imagina. Tem coisas que nem chegam à tua consciência, não chega ao teu conhecimento. Parte política, quanta corrupção. Gente morrendo, porque tem gente que prefere encher dinheiro no bolso. Corrupção, você fala, não é possível que piora. Porque quando o pecado vem ao mundo, quando Satanás se apodera, é isso que acontece. E em tantas instâncias. Pornografia, imoralidade sexual, a coisa só piora. As crianças. Você fala, não é possível, isso aqui não vai ter um fim. É nesse momento onde a igreja precisa se levantar e se posicionar. E se posicionar com zelo por aquilo que o Senhor tem dito a nós. É sobre aqueles que não têm medo de cancelamento. Porque tem muita gente que permanece de boca calada, não fala, não se posiciona. Porque o fulano vai começar a me perseguir. É porque lá no meu trabalho todo mundo tem um pensamento. E se eu começar a ser contrário, querido, em nome de Jesus, ou você resiste, ou você se posiciona, ou Satanás continua fazendo morada dentro da tua casa. Porque a palavra de Deus fala, resistam ao diabo, ele fugirá de vós. E então, querido, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas não é sobre uma igreja que fica caladinha. Não é uma igreja que tem medo de se posicionar e ter voz. É uma igreja que vai e mete o pé nas portas do inferno. Aí a mudança vem. Esse é o zelo que deve consumir os nossos corações. Não contra as pessoas, não contra aqueles que são também criados à imagem e semelhança do Senhor, mas contra as ideias, contra a ideologia que deturpa, que confunde, que manipula, que tira dele o direito que o Senhor já deu, de não ser mais escravo das próprias vontades. O Evangelho não vem para manipular, vem para libertar. E as pessoas muitas vezes não se posicionam porque têm medo de ser manipuladas, já sendo assim, tão manipuladas. Você é aquele que, conhecedor da verdade, vai levar essa libertação àqueles que necessitam. Como, Karen? Se importando, com zelo, consumindo o teu coração. Eu não posso me calar. Isso é a verdade, isso é o honesto, então é isso que eu vou dizer. Eu vou me posicionar. Porque o zelo pela presença, por quem Deus é e sobre o Evangelho tomou o meu coração. E eu não posso mais me calar. Esse é o papel da igreja. Satanás não para de atacar. Mas se você permanecer neutro, você vai sucumbir no meio da batalha. A igreja do Senhor será vitoriosa. E nós não queremos deixar nenhum para trás. Mas para isso você precisa caminhar junto na mesma visão e entender que a gente está aqui para somar forças no exército de Cristo. Amém? Em último lugar, pessoal do louvor pode entrar. A igreja é o lugar onde eu aprendo a honrar a presença. Se é que isso já não entrou no teu coração. Honrar a presença. É por isso que nós fazemos todas as coisas que fazemos. É por honrar a presença. É por entender quem Ele é. É por entender que é do jeito dEle. Quando eu falo honra, temor, grave na tua cabeça a palavra reverência. Reverência. Nós perdemos isso ao longo do tempo. Eu não estou falando sobre religiosidade. Não estou falando sobre regras que não existem. Estou falando sobre reverência, você entender realmente como é reverenciar o Senhor ao entrar na presença dEle. Ter consciência de quem Ele é ao entrar na presença dEle. A presença do Senhor toma o ambiente, enche o lugar onde Ele é reverenciado. Se não há reverência, se não há temor, não há presença. Perceba isso. Como está o seu coração diante de Deus quando às vezes num culto, onde todos são tomados pela presença,
Lágrimas de um lado, lágrimas do outro. E um que não aguenta se ajoelha. E o outro que fica sentado, estarrecido diante da presença. A outra pula, o outro dança, o outro sorri. E você, não sei para que isso. Exagero, quer chamar atenção. Ou então você só fica apático. Não está sentindo nada. Está quieto. Ué, não sinto nada. Porque os teus olhos estão tão no ao redor, no que Ele está fazendo ao redor dos outros. Mas aqueles que encontraram a presença, encontraram que vieram buscar de maneira genuína somente Ele. Aqueles que chegam no templo, eu não estou olhando para a roupa que a irmã veio, pouco me importa. É porque ela veio com uma roupa curta, que te importa? Você veio adorar o Senhor vai te chamar a atenção dela. O coração dela será transformado. É para isso que ela está aqui. Quando você vem à igreja, junto do corpo de Cristo, o som do corpo vai tomando o ambiente. É uma reverência tão grande, é um temor tão grande, não tem como a presença não vir. E quem estiver no mesmo Espírito vai também sentir da mesma maneira. Como é o teu coração quando você vem prestar honras ao Senhor? Tem que ser do jeito dele. Você se lembra da arca do Senhor? Que uma vez foi tomada do templo e Cabode, a glória se foi. E então Davi conquista Jerusalém e diz: eu vou trazer a arca de volta. Acontece que Davi não sabia o jeito certo de fazer. E mesmo na melhor das intenções, levando numa junta de bois um negócio lindo, uma festa maravilhosa, a intenção dele era boa, mas não é agradável aos olhos do Senhor, porque tinha um jeito certo de carregar a presença. Acontece que mesmo querendo fazer a coisa certa, mas fazendo do jeito errado, nesse percurso existe morte, frustração, questionamentos. Por que, Deus? Eu queria o melhor, não estou entendendo o que está acontecendo. Essa arca havia ficado perdida pelos cantos por anos e anos, como um objeto tomando poeira, servindo de penduricalho. Está ali, serve para nada, porque não sabiam reverenciar e honrar com o protocolo já estipulado por Deus. Acontece que no meio do caminho, quando isso acontece, a arca vai para a casa de Obed-edom. E então depois de um tempo chega ao ouvido de Davi dizendo: escuta, sabe o tal do Obed-edom? A casa dele está sendo abençoada, está sendo um negócio extraordinário. A arca está lá na casa dele, só pode ser. Aí Davi: Senhor, não é possível. O que acontece? Acontece que Obed-edom vinha da descendência da tribo de Levi. Ele sabia o protocolo, ele sabia o que Deus havia pedido para ser feito. Nem além, nem a quem. O que Ele pediu para fazer é desse jeito que você honra a minha presença. Na obediência de Obed-edom de sua casa, eles foram prósperos, foram abençoados. Davi chega: filho, agora eu entendi. Então agora eu vou carregar a presença do jeito certo. Eles fazem todo o percurso da maneira correta, e então é festa por toda Jerusalém. Porque ele entendeu que só a intenção não basta, irmão. Tem que ser do jeito que Jesus pediu. Carinha, que eu quero ser usado pelo Senhor. Eu entendi que eu tenho um chamado perfeito. Glória a Deus. Carregue a presença da maneira em que Ele te pediu. Não na maneira que você vê na internet que muitos fazem. Não da maneira que você acha que deve ser feito. Mas com a reverência que Ele já pediu para você fazer. Nem além, nem a quem. Faz o que Ele te pediu para fazer. Cumpre o protocolo que Ele pediu para você cumprir. A chave está na forma certa de você honrar e hospedar a presença. Não são todos os caminhos que te levam a Deus. Não sei quem te contou isso, mas ele estava errado. É o caminho que Ele abriu para você. Esse é o caminho que te leva para a presença. É esse zelo, é essa paixão que precisa te consumir. E o céu está à procura dos filhos e filhas que estão sendo tomados por essa paixão. Aqueles que vão defender os princípios e valores que o Senhor estipulou para nós.
que estão indo para a guerra sem medo de serem destruídos, porque maior é o zelo pela casa do Senhor do que pela própria vida. Hoje você precisa tomar um passo de compromisso com o Senhor. Seja de se render e fazer parte dessa família, você que estava em dúvida, entendendo que isso não é sobre placas de igreja, sobre convicções pessoais, mas sobre algo maior do que nós, é sobre a agenda de Deus. Quanto para você que estava meio superficial, precisa ir mais profundo, estava no raso, precisa mergulhar, não do seu jeito, mas diante do protocolo de Deus. Essa é uma boa manhã para você tomar algumas decisões importantes ao lado dele. Quero te convidar a se colocar em pé no seu lugar. O zelo da tua casa me consumirá. O zelo da tua casa me consumirá. O zelo pela presença, a reverência pela presença. Eu acho que nesse momento, querido, não há nada que eu possa dizer, porque é você e Deus. Existe o compromisso que eu, Karen, tomo com Deus no meu secreto. Isso ninguém tem nada a ver. E existe o compromisso que você toma com Deus no teu coração, que o teu irmão não pode fazer por você e eu não posso fazer por você. Eu, como pastora, não posso tomar a decisão que você precisa tomar. Dar um passo na direção de um compromisso com a igreja de Cristo ao redor do mundo. E aí esse propósito que vai além de nós, que eu não posso tomar por você. Existe um fogo consumidor que precisa se apoderar do teu coração, sobre a moral, sobre tomar as esferas de governo, sobre se posicionar nos momentos em que você tem ficado calado, que eu não posso fazer por você. Que não dá para você jogar nas costas da igreja, do bispo Marcelo, porque ele não tem medo de falar as coisas, porque ele posta, mas isso é ele, é o posicionamento dele. O Senhor quer saber, eu também posso contar com você, com a sua boca, com o teu posicionamento, com a tua espada erguida, para ir adiante e destruir as portas do inferno. Eu quero que você saia daqui sabendo que você não está sozinho nessa batalha. Você que, quando eu disse sobre estar lutando sozinho na tua casa, que você se rendeu aos pés do Senhor, mas na tua casa não compreendem o teu compromisso, no teu trabalho não entendem, está sendo perseguido, retalhado, isso tem fraquejado a tua fé. Eu quero te convidar a receber um abraço dos teus irmãos na fé aqui no altar, para que você seja encorajado, para que você saiba que não luta sozinho. E que o zelo da casa do Senhor consuma o teu coração. Esse posicionamento tome conta do teu coração. O altar está aqui, e esse passo é só você quem pode dar. Constrange a glória enchendo a minha casa.
tem recebido um não de Deus e não está entendendo, saia daqui com a certeza: o maior é o propósito, maior é o que Ele me chamou para fazer, do que se cumpra a minha necessidade pessoal. Não, não, você não está sozinho. Jesus, nós estamos aqui no Teu altar. Perdoa-nos, Senhor, porque às vezes queremos carregar a Tua presença sem nos atentar ao que o Senhor verdadeiramente nos pediu. Quantas vezes queremos fazer além por reconhecimento e validação, ou fazemos menos porque não queremos entregar o que o Senhor nos pediu para entregar. Pela Tua misericórdia, ainda assim grandes são as bênçãos que seguem o Teu povo. Grandes são os feitos do povo de Deus. Grandes são as entregas a Jesus, os batismos, as reconciliações. Mas isso tudo é apesar de nós. Que o zelo pela Tua presença, pela Tua casa e o Teu chamado consumam os nossos corações. Porque isso não pode ser feito de maneira leviana. Não é do jeito que eu acho. Que os nossos corações sejam tomados por zelo, por excelência e reverência, em valorizar o que é importante para o Senhor, fazer a Tua maneira. E então a Tua glória nos seguirá. Nós continuaremos o caminho e continuaremos festejando, engrandecendo o Teu nome, e a Tua bênção estará sobre a nossa casa. Assim como foi com Davi, assim como foi com o povo de Israel, porque honraram a Tua presença. Que caia sobre nós ousadia, posicionamento, sabedoria. Que a boca dos Teus filhos seja tomada por isso. Posicionamento e coragem. Porque é para isso que o Senhor tem nos chamado, em nome de Jesus. E que aqueles que achavam que estavam sozinhos saiam daqui com a certeza que estão de mãos dadas com um grande exército. Estaremos lado a lado até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o amor do Pai, a graça de Jesus, o Filho, as conciliações, a conexão, o poder com o Espírito Santo de Deus estejam sobre nós, não só hoje, mas por todo o sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém e amém. Seu coração seja tomado por esse encorajamento.